Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Olá, Peter. Tudo bem? Fazia tempo que eu não te perguntava isso. Tudo bem, Bruno. Vou até te responder hoje. Hoje à distância novamente, né? Depois de um episódio presencial. Vamos lá, que pergunta que tu tem pra nós aí? Vamos direto pra pergunta, então. Hoje o cara tá sem rodeios. Mas é bom porque a pergunta é a seguinte. Peter, é só cansaço? Às vezes é, né? Não. Traduzir. Às vezes... Tá, sim. Essa é a tua conclusão? Acabei aqui mesmo. Tá, obrigado. Deixa eu fazer um monólogo aqui, então. Peter, a gente já tocou nesse assunto algumas vezes aí, mas é esperado depois de mais de 100 episódios no ar, né? É difícil achar um tema que a gente nunca tenha nem passado perto ou numa tangente. Mas vamos lá. A pergunta de hoje é só cansaço, porque assim, cara, de repente é e de repente não é. Sabe? Porque tá todo mundo sempre cansado, né, cara? Tô sempre cansado. Final de semana eu tô cansado, não consigo descansar. Segunda-feira eu já chego em casa cansado. Pô, cara, como é que na segunda tu já tá cansado se tu tem 4 dias pela frente? Eu tô sempre cansado, sempre cansado. Daí eu tô pensando, será que é só cansaço mesmo? Aí vamos lá. Por um lado pode ser, porque viver é um negócio cansativo, né, cara? Olha tudo que a gente tem que fazer numa vida adulta, né? É cansativo, pô, responsabilidades e coisas físicas também. Enfim, é cansativo, então pode ser que seja. Mas, por outro lado, cansaço é aquela desculpa padrão que a gente conta pra gente mesmo pra esconder outras coisas. Então pode ser que não, de repente eu tô super pra baixo aqui, eu tô mal. De repente eu até sei no fundo o que é, de repente eu não sei. Alguém me pergunta se eu tô bem, então eu tô só cansado, né? Aquela resposta padrão do cara que não tá bem, então eu tô só cansado. Então, sei lá, talvez seja só cansaço, talvez não seja. Uma pergunta meio abstrata, meio aberta, mas é por aí que eu quero ir. É uma ótima pergunta, assim. Acho que é uma daquelas perguntas que a gente passa por ela com frequência. Eu acho que todo mundo passa por ela com frequência. Mas a gente não para pra pensar nela, né? Se realmente a gente tá cansado ou se a gente tá usando o cansaço como uma máscara aí, como uma embalagem pra outra coisa que a gente quer dizer. E talvez a gente esteja tão cansado que eu não quero nem ficar descrevendo isso. Eu vou chamar de cansaço mesmo. Porque realmente, assim, é aquela coisa de acordar cansado na segunda. Tá, mas a semana acabou de começar, tu tava no fim de semana justamente pra descansar, como é que tu já tá cansado? Será que não é outra coisa? Tu não tá estressado, talvez? Tu não tá, sei lá, desanimado com o trabalho, que seja, sabe? Tu tá chamando isso de cansaço. E aí dá pra puxar já várias coisas de cara, assim, né? Cansaço versus preguiça, que é um pouco, às vezes, de não ter vontade, tá querendo procrastinar ou coisa assim. E o cansaço mental e o cansaço físico, né? A gente às vezes chama de cansaço físico algo que na verdade é só um cansaço mental, assim, que tu não tá com vontade de fazer ou tá tentando evitar algum problema, alguma coisa. Tu coloca isso como cansaço porque fisicamente eu não tô afim. E talvez tu realmente esteja fisicamente cansado, mas é só porque o teu corpo traduziu essa sensação do cérebro, assim. Foi o jeito do teu corpo reagir ao que ele tava sentindo naquela hora. E tem outra, né? Aquela máxima que a gente já falou em várias vezes. O cérebro odeia gastar energia. E pensar cansa, né? Não, legal que tu já tocou em preguiça e procrastinação. A gente não vai falar muito de preguiça, porque a gente tem um episódio só sobre isso, né? O preguiçoso é um gênio. Mas eu vou fazer daqui a pouco uma diferenciação, talvez até lá na conclusão, talvez fique, não sei. A gente vai ver. Em algum momento vai ter essa diferenciação entre, tá, mas eu quero fazer e tô cansado, ou nem quero porque eu tô com preguiça, porque são realmente coisas diferentes, com sintomas semelhantes. E é legal que tu comentou do cansaço físico e mental, porque em um certo momento dessa pesquisa eu parei pra pensar assim, tá, mas peraí, existem vários tipos de cansaço, né? E aí eu só consegui listar esses dois, físico e mental. E eu fiquei, tá, mas deve ter mais. E eu fui atrás de listas e, cara, tem muitos tipos de cansaço. Eu trouxe 7, que depois eu vou te dizer quais que eu trouxe aqui. Os 2 primeiros, claro, que são físico e mental, mas outros 5 que eu trouxe aqui depois. Mas vamos lá, eu comecei essa pesquisa porque eu vi um post na internet, em algum lugar, do cara falando assim, aquela situação que todo mundo passa de pensar, por que eu não tô fazendo mais da minha vida ou do meu dia, que seja da minha semana, sei lá, por que eu sou tão preguiçoso? E aí o teu cérebro te diz que tu não é preguiçoso, tu só tá cansado e tal. E é uma situação que eu me vejo às vezes, assim, eu sou uma pessoa que faz bastante coisa, eu faço exercício físico, a gente tem um podcast, eu trabalho, né, família em casa, passeio com o cachorro, tenho hobbies. Mas mesmo assim, às vezes eu fico, por que eu não faço mais coisa e tal? E eu achei que era um defeito do meu cérebro. E aí quando eu vi esse cara falando, aquela situação que todo mundo passa, eu fiquei, opa, então não sou só eu. Então é um mal mais, mais global, sabe? É uma situação que todo mundo passa, segundo esse cara aqui. E aí eu comecei a pensar e pesquisar sobre isso. E cara, já meio que respondendo um pouco da pergunta, assim, talvez seja só cansaço. Só que quando eu comecei a pesquisar, e aí eu não sei se isso é uma opinião geral ou se é uma coisa que eu tava pensando errado,
eu tava pensando, será que é só cansaço, como sendo uma coisa ok? Ou será que tem alguma coisa mais profunda? Mas, de repente, o próprio cansaço já não é alguma coisa tão ok, assim, sabe? Porque não é pra tu estar tão cansado. E aí é disso que eu quero falar um pouco, assim. De repente seja realmente, entre aspas, só cansaço, mas talvez isso seja também um problema, entende? Eu não sei se tu é um cara que se cansa e que gostaria de fazer mais coisa, mas se sente cansado às vezes. Então, eu tava pensando justamente sobre isso enquanto tu falava. Acho que a frase que me pegou e me deixou pensando nisso foi quando tu falou que, tu não é preguiçoso, tu só tá cansado, né? Essa desculpa que o cérebro te dá. Eu queria fazer mais coisa, eu tô sem tempo e eu tenho muita coisa pra fazer, mas, eu tô cansado, então não vai dar, e tudo bem, porque eu tô cansado, sabe? Eu já achei a desculpa certa pra isso, né? E realmente, assim, todo mundo tem isso, todo mundo tem mais coisa pra fazer, todo mundo tem projetos e sonhos e desejos. E a gente já falou isso também em outros episódios, às vezes a gente tem coisas que a gente quer fazer que no fundo a gente não quer. Se a gente fosse colocar na prática mesmo, a gente não tá tão afim assim. Eu adoraria, sei lá, tocar guitarra. Aí eu faço a primeira aula de guitarra, eu vejo que, não tô afim de treinar. Então talvez tu não queria tocar guitarra, sabe? Mas acho que todo mundo isso tem formas diferentes, né? A gente se cobra muito pras coisas que a gente gosta, mas isso é muito de formas diferentes pra cada pessoa. Algumas pessoas se cobram muito pra ser mais produtivas e produzir mais no trabalho, outras se cobram muito pra ser o máximo no esporte, o melhor atleta possível no futebol, no basquete, em qualquer outra coisa. Outros se cobram pros relacionamentos, pra ter o máximo de amigos, pra ir no máximo de festas possíveis. Enfim, todo mundo tem alguma cobrança de alguma forma. Mas ao mesmo tempo que todo mundo tem isso, ou somado a isso, talvez seja a melhor palavra, a gente vive numa época de sobrecarga de informações. Um dado que eu vi hoje, inclusive, é que 90% de todas as informações, de todos os dados que existem no mundo, foram gerados nos últimos 2 anos. Então a gente tem muito dado sendo produzido a todo tempo, a gente tá sempre em redes sociais, a gente tá sempre produzindo muita coisa, lendo muita coisa, vendo muita coisa, a gente tá sendo super estimulado o tempo inteiro por milhões de telas e áudios e tudo. E o nosso cérebro não relaxa, assim. Como é que eu faço pra descansar, então, se eu tô num mundo que tá sempre me dando coisa que me cansa? E às vezes esse cansaço indireto, assim, a tela do celular que eu tô lendo aqui o tempo inteiro, ela que tá me cansando, e eu não percebo que é isso que tá me cansando, sabe? Então às vezes é só cansaço e tu nem percebe porque tu não tem como, sabe? É uma coisa que tá meio que em segundo plano no teu dia a dia. E aí volta até pra outra coisa que a gente já falou, assim, daquela coisa da gente ter grandes ideias no chuveiro, quando a gente tá deitado pra ir dormir. Uhum. Sim, quando tu te deu a possibilidade de descansar um pouco e deu uma chance pro teu cérebro poder pensar em coisas novas, né? Então, enfim, a gente tá num mundo, talvez, ou a nossa cultura hoje, nos deixa muito sobrecarregado, né? Nos cansa muito, de certa forma. Nossa, aquele dado dos 90% ali é impressionante. Eu vou precisar ver a fonte disso aí, hein, cara. Mas deixa eu fazer uma defesa do cérebro. O nosso cérebro tá cansado mesmo, cara. Ele não é preguiçoso. Porque, veja bem, vamos lá. Eu tava assistindo, fui ver uns vídeos de uns médicos aí. Aí talvez eu fale uma bobagem aqui, mas o que eu tô falando veio de um médico. Depois eu vou colocar o link aqui da fonte na descrição. Mas faz sentido, vamos lá. Porque tem aquela máxima do ensino médio que a mitocôndria é a... Como é que é? A mitocôndria é o motor da célula, sei lá. Então, mitocôndria é o que... É, the powerhouse of the cell, sei lá. Não sei se tem essa piada em português, mas acho que sim. Então, vamos lá. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde mitocôndria, que é quem produz energia nas células. Então, quanto mais velho a gente fica, mais cansado a gente fica. Então, aí já é uma defesa, entendeu? Eu me sinto cada vez mais cansado. Sim, cara, é a ordem natural das coisas. Tu tem cada vez menos mitocôndria no teu corpo e tu vai se sentir mais cansado por causa disso. Então, isso aí é uma defesa que eu posso fazer. Depois, por que mais que a gente se sente mais cansado ao longo do tempo? Porque os músculos vão começando a gastar energia de forma cada vez mais ineficiente. Então, assim, se tu não te exercita, tu vai ficar mais cansado. Então, se tu é sedentário, tu vai ficar mais cansado. Mas não precisa ser completamente sedentário, atrofiando tudo. Se tu não faz bastante exercício, os músculos vão ter uma certa ineficiência ali e tu vai ficando mais cansado também. E aí, claro, né, cara, a comida, pra ser perfeita, teria que ser um negócio assim, tipo, sei lá, uma pílula feita em laboratório. Não tem como a gente comer perfeito pro que o nosso corpo precisa. E aí a gente acaba enfiando ali umas comidas que não é o que ele quer, e aí também ele vai ficar um pouco mais cansado. Esses 3 são, assim, a santíssima trindade de não se cansar à medida que tu envelhece. O primeiro não tem o que fazer, entendeu? Tu vai ficar mais cansado porque tu tá envelhecendo. E aí depois tu teria que fazer bastante exercício e teria que comer perfeito, que tu não vai fazer.
Ou, sei lá, a maioria das pessoas não faz. Pelo menos não nesse nível de perfeição, assim. Então é normal que vá caindo. Só que aí depois tem outras coisas de mais curto prazo, assim. Por exemplo, todo mundo sabe que tomar café antes de dormir vai prejudicar teu sono. Mas eu não sabia que esse antes de dormir, na verdade, é um período de 8 horas. Pô, 8 horas é bastante, cara. Se tu vai deitar às 10, tu tem que tomar café no máximo até 1 da tarde. Senão já era. E outra coisa que é interessante sobre o café é que o álcool tem o mesmo efeito. Eu conheço gente que toma uma cervejinha antes de dormir pra dormir melhor. Cara, quando tu bebe antes de dormir, tu pega no sono mais rápido. Mas tu não dorme melhor, pelo contrário, tu dorme muito pior. E a janela que esse médico deu também é de 8 horas. E eu fiquei pensando, tu tem que beber, se tu quer beber uma coisa, tu tem que beber 8 horas antes de dormir. Então, assim, tu vai estar bebendo de manhã, que também não sei se é o melhor conselho do mundo. Mas também é outra coisa de curto prazo que te atrapalha, né? Eu acho que são aquelas coisas que, no fundo, a gente sabe, mas na hora de botar em prática é difícil, assim, porque mexe muito profundamente nos nossos hábitos. E os hábitos mais comuns, né? Comer e dormir. Que é os mais difíceis de mudar, talvez os mais importantes, né? Vendo aqui a relevância que tem o cansaço e a longevidade, né? Porque a gente tá falando de cansaço, está totalmente atrelado à nossa longevidade, né? O quanto a gente vai poder produzir ao longo da vida. Essa do café e do álcool eu já tinha ouvido, justamente, né? Acho que foi ainda para aquele episódio que a gente falou sobre dormir. E realmente afeta pra te dormir muito mal, assim. Dá essa ilusão de que vai ajudar a relaxar o corpo, que vai soltar os músculos e vai te ajudar a dormir. Mas vai te ajudar a pegar no sono. Isso não significa que tu vai dormir. E tem também aquele outro mito, né, que às vezes vem de pessoas que, eu dormi só 3 horas e acordei super bem, tô super ativo agora, não sei o quê. Não, na verdade tu não dormiu de fato, né, o teu corpo só deu uma piscada ali e já se colocou de novo em prontidão, não quer dizer que tu dormiu, tu não relaxou em nenhum momento, sabe? Ele te dá uma ilusão porque o corpo largou alguns hormônios, quase uma adrenalina ali de última hora pra tipo, tu precisa ir, então vai. Mas tu não dormiu de fato, tu não produziu a melatonina que tu precisava, tu não relaxou de fato, tu não fez todo o processo de sono que seria necessário, né? Mas, de novo, né, são hábitos muito difíceis de mudar e muito fáceis de perder depois. Porque se a gente pegar o exemplo de comida, talvez seja o mais óbvio desses, né? Comer super regradinho é perfeito, tu consegue fazer a dieta ali por um tempo, mas aí vai ter uma festa no fim de semana com chocolate liberado e cerveja e tudo, e cara, já era, vai ser só um dia, mas pra recuperar esse um dia, quantos dias precisa de uma dieta boa, sabe? E só pra fechar, não te preocupa que eu vou catar a referência aqui, a gente coloca na descrição a minha fonte. Por favor, porque tá difícil de acreditar nisso aí. Não, tô brincando, é que eu quero ver a pesquisa mesmo. Agora, o que eu falei que tem outras coisas que varia muito de pessoa pra pessoa, o que vai causar o cansaço e o que vai prevenir o cansaço, é que, por exemplo, pega andar de bicicleta. Tá, se tu é um cara que não anda de bicicleta e tu anda hoje, tu vai ficar bem cansado. Agora, se tu incorpora isso na tua rotina, tu vai ficar menos cansado. O que é muito interessante, porque é a mesma atividade, a mesma pessoa nesse caso. Só que ela pode aumentar teu nível de cansaço ou ela pode diminuir teu nível de cansaço. Porque se tu faz isso numa rotina, tu faz aquilo que eu tinha comentado antes, né? De treinar tuas células pra não gastar energia de forma ineficiente. Mas se tu faz isso uma vez que outra, vai causar mais cansaço ainda. Então é a mesma atividade com resultados diferentes. Ou, por exemplo, viajar ou visitar a família, sabe? Eu acho que são 2 pontos que são muito interessantes, assim, 2 exemplos que são muito interessantes. Porque tu pode ter uma pessoa ali que sai pra viajar, ou vai visitar alguém, ou faz os dois, e volta super descansado. E tu pode ter uma outra pessoa que faz exatamente a mesma coisa e volta estressadíssimo, e precisa de uma semana de férias daquilo pra descansar daquilo, sabe? E aí isso tem muito a ver com os tipos de cansaço. Já vou te dar um spoiler aí, que um dos tipos de cansaço é justamente o cansaço social. E aí algumas pessoas podem se cansar muito mais fácil de ficar em volta de pessoas, enquanto que outras pessoas podem se sentir muito mais relaxadas, muito mais seguras e realmente descansar de fato. E pra fechar isso de ser diferente de uma pessoa pra outra, tem gente que sabe relaxar e gente que não sabe, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso em algum episódio. Eu sou muito mais pro lado que não sabe tão bem, assim. E aí o cara que não sabe relaxar muito bem, ele precisa fazer um esforço muito consciente, assim. Ele precisa bloquear um espaço no calendário, sabe? Ele precisa planejar alguma coisa do tipo, não, eu vou ficar ali na minha sacada, na minha varanda por 1 hora, porque aí eu não tenho pra onde correr, sabe? Porque se eu sento no sofá da sala pra descansar, cara, dali a 15 minutos já tem alguma coisa na minha mão, entendeu? Pode ser um papel, uma caneta, pode ser um livro, pode ser o controle do videogame, alguma coisa já tá.
Então, assim, pra mim eu tenho que fazer esse esforço. Enquanto tem outras pessoas que, cara, se tu deixar, fica o dia inteiro descansando de boa e no final do dia tá super descansado. Então tem isso também, assim, de precisar fazer esse esforço consciente pra poder descansar, né? Realmente, né? Eu acho que a gente tem a impressão de que relaxar é uma coisa universal, sabe? Como se existisse uma receita de bolo e se eu faço isso eu relaxo e ponto. E não, né? Todo mundo descansa de formas diferentes, até porque todo mundo cansa de formas diferentes. Então descansar vai ser um processo diferente pra cada um. E a última coisa que tu falou ali eu achei bem interessante, assim, eu quero descansar, mas às vezes eu deito no sofá, sei lá, e aí quando eu vejo eu tô com o controle do videogame na mão. E realmente, né, muita gente interpretaria como jogar videogame, tu tá jogando pra relaxar, justamente. Só que não necessariamente, né, entretenimento não é necessariamente algo que te descansa. Tu pode estar cansando de jogar videogame porque tu tá super ativo, tá extremamente concentrado, dependendo do que tu tá jogando. Ou que seja aí no cinema, sabe? Dependendo do filme que tu for ver, né? Um filme super complexo, tu teve que ficar super concentrado, super ativo naquilo que tava acontecendo na tela. Então tu não vai descansar só porque tu tá se entretendo. Entretenimento e relaxamento são duas coisas bem diferentes, né? Mas é engraçado como o cara que não sabe relaxar, por mais que isso soe engraçado, mas faz todo sentido, né? Que nem todo mundo saiba fazer isso. Mas parece que esse cara, ele cansa de relaxar, sabe? Porque ele tem que fazer todo um planejamento pra relaxar, que ele fica cansado de ter que relaxar. Mas no começo ali tu falou de andar de bicicleta e tal, que no começo tu vai cansar, obviamente, e tudo, né? Me lembrou de uma cena do BoJack Horseman, aquela série que tem na Netflix, que tem um episódio específico que o BoJack decide começar a correr e ele quer fazer maratona e tal, porque ele acha que esse exercício físico vai tornar ele uma pessoa melhor e tal. Ele, obviamente, corre 2 metros e começa a passar mal. E um outro personagem que ele vê ele desmaiado ali no chão e para pra avisar que, tipo, cara, isso é muito difícil. É muito difícil correr. Mas todo dia é mais fácil. O problema é que tu precisa fazer isso todos os dias. Então, assim, isso serve de exemplo pra qualquer hábito, qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. Mas pra relaxar é a mesma coisa, né? Pra aprender a relaxar é a mesma coisa. A gente tem que se dar momentos de relaxamento todos os dias ou com uma frequência certa, porque senão a gente não vai aprender, sabe? A gente vai andar de bicicleta um dia, vai cansar no dia seguinte, daí daqui uns dias eu vou de novo. E aí tu vai dar um tempo gigante, o teu cérebro já esqueceu como é que faz, teu corpo já não tá mais acostumado com isso, aí tu vai de novo daqui 3 meses e vai cansar de novo. Então assim, tu não tá treinando de fato, né? Tu só tá fazendo coisas pipocadas, né? Sim, mas é irônico como alguns tipos de cansaço, uma das consequências dele é justamente te cansar mais. Então tu tá com um cansaço na cabeça que tá te cansando. E cara, como é que eu tiro isso da minha cabeça então? Porque é um loop infinito, mas a gente vai chegar lá. Agora, relacionado a isso, uma meia conclusão que eu cheguei é que um pouco do cansaço pode ser psicológico, eu acho, e eu não sei se eu concordo com isso ou não. Eu mesmo tô dando opinião e eu não sei se eu concordo. Mas é que, veja bem, uma coisa que eu tava pensando, assim, tinha aquela época que todo dia eu dava aula até as 8 da noite. Agora, eu não dou mais aula até as 8 da noite. Só que agora, tipo, 6 da tarde, eu tô morto, cara. Eu tô deitado no sofá, assim, minha esposa chama pra tirar o lixo, eu já vou grunhindo, assim, não, eu tenho que ser cansado, cara. Só que antes eu trabalhava até as 8 todo dia, entendeu? Agora às 6 eu tô cansado, como é que pode? O que aconteceria se eu tivesse que fazer mais coisa? Eu ia conseguir. Então o que é esse cansaço? Ele não é um alerta dizendo que eu preciso parar porque eu não tenho mais condições de fazer. Talvez ele seja um alerta dizendo que eu poderia parar, que seja uma boa ideia, não sei. Mas assim, ele não é a reta final, entendeu? Essa ideia de que eu tô muito cansado, eu não tenho como fazer. Se esse exemplo não serve pra mais nada, ele serve pra dizer que isso é de fato uma falácia, assim. Porque, por exemplo, eu tava jogando Ghost of Tsushima aí no final de semana, o famoso jogo do samurai. E eu já tava jogando, sei lá, umas 4 horas. E eu comecei a cansar, sabe? Assim, eu não tava com sono, mas eu comecei a cansar de jogar. Só que aí o meu cérebro, um lado começou a falar assim, tu tá cansado de jogar, vamos fazer outra coisa, vamos jogar outro jogo. E aí outra parte do cérebro dizia assim, não, jogar mais um pouquinho aqui, ó, vamos jogar mais... final de semana, vamos jogar mais um pouquinho. E aí eu meio que não me deixei cansar, entendeu? E eu fiquei pensando, se eu estivesse fazendo alguma outra coisa, eu teria me deixado cansar. Se eu estivesse lendo um livro, eu ia me convencer, eu ia falar, acho que eu vou dormir. Mas como eu tava fazendo uma coisa que eu queria fazer, eu tava cansado, mas eu não permiti. Então eu acho que, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que eu acho que a gente tem um certo controle maior do que a gente gostaria de admitir, ou que a gente percebe, talvez, sobre o nosso nível de cansaço.
Não 100%, de longe, cara. Não é isso que eu tô dizendo. Não é corre uma maratona e depois corre outra em seguida. Não é isso. Mas, sabe, assim, que a gente tem um pouco mais de controle do que zero. Sim, sim. Isso me lembrou de outra coisa que a gente falou naquele episódio de sono, né? De dormir. Acho que aqui, obviamente, vai ter bastante overlap, porque a gente dorme justamente para relaxar, ou esse deveria ser o objetivo de dormir. Deveria. Mas muitas vezes a gente tá se sentindo extremamente improdutivo e a gente não consegue avançar em algumas coisas e às vezes a gente nem percebe, que é justamente porque a gente tá cansado. E eu acho que esse exemplo do videogame, pra mim, bate muito, assim, que é quando eu consigo perceber esse tipo de coisa, que eu tô ali jogando algum jogo há algum certo tempo já, quando eu vejo eu não consigo mais avançar numa fase específica, algum nível específico. E parece que eu fico travado num negócio que, cara, tu já fez isso outras vezes, por que tu não consegue? Aí tu morre 15 vezes e fica, cara, eu vou ficar aqui até conseguir esse negócio. Chega um ponto que tu desiste e tu volta no dia seguinte, em 3 segundos tu resolveu aquela fase, sabe? É só porque tu realmente não tinha se dado tempo de descansar e perceber que tu tava cansado, sabe? Cara, tu tá cansado, tu não consegue, mas teu cérebro não aguenta mais fazer isso que tu tá fazendo. Dá 5 minutos e quando tu voltar tu vai conseguir. E aqui, claro, é um exemplo de videogame, mas a gente faz isso pra tudo. Talvez no videogame seja mais fácil, porque eu consigo pausar ele e voltar meia hora depois. Trabalho, às vezes, a gente não tem essa opção. A gente precisa relaxar muito antes de chegar numa tarefa de trabalho, porque às vezes ela precisa ser concluída e tu vai bater a cabeça 1000 vezes porque tu precisa concluir. Então, assim, é uma coisa que realmente acontece com a gente não percebe, né? Isso é curioso como a gente deveria ser óbvio, né? Acho que quando é o cansaço físico ele é meio óbvio, assim, porque os músculos eles chegam num ponto que, cara, parou, é isso, cara, eu vou te desmaiar aqui porque não dá mais. Mas quando são outros tipos de cansaço, isso não necessariamente é óbvio, né? É engraçado como o teu exemplo parece similar ao meu, mas ele vai contra, assim, basicamente o que o teu exemplo tá dizendo é que tu pode até te dizer que tu não tá cansado, mas tu tá, e não vai dar certo, e tu não tem esse controle. E sim, de fato, com certeza, eu concordo com isso aí que tu falou, assim. Agora, vamos lá, tu bateu de novo na tecla dependendo do tipo de cansaço aí, eu tinha comentado que eu tinha 7. Sei lá, o primeiro tipo de cansaço é o físico, né, Peter? Pô, tu trabalhou o dia inteiro, fez exercício e cansou. Uau! Uau! Internet trazendo novidades pra vocês. Outro tipo de cansaço seria o... agora o segundo já é um pouco mais interessante. Ele não é tão simples assim, mental. O segundo tipo de cansaço é tipo... Tu tá cansado, então ele é parecido com o primeiro, só que tu tá ligado. Então o teu sistema nervoso tá super ligado, você não consegue relaxar. Então tu tá fisicamente cansado, mas tu tá, sei lá, ansioso, tá nervoso, tu não consegue descansar, entendeu? Essa é a diferença principal. E no primeiro tu tá cansado, tu descansa. No segundo tu tá cansado, tu não consegue descansar. E aí tu vai me dizer assim, tá, mas como é que eu resolvo isso? Cara, tem como resolver, mas é uma receita pra cada pessoa, né? E dificilmente tu vai ter alguma coisa que tu faça na hora e resolva. Normalmente é um negócio muito mais de hábito, assim. Ou pelo menos já saber o que é a tua solução. Então, sei lá, a minha solução é ir na rua e ficar olhando pra aquela árvore ali por 30 minutos e eu desligo meus pensamentos e religo meu cérebro, sei lá, um exemplo tosco aqui que eu chutei. Pelo menos tu sabe o que funciona pra ti, tu vai lá e faz. Agora, se tu tá nesse estado de estar cansado sem conseguir descansar e tu tá nesse momento tentando descobrir o que vai funcionar pra ti, boa sorte, porque vai ser difícil. O terceiro tipo de cansaço aqui na minha lista é justamente o cansaço social, que eu tinha comentado antes, e aí varia muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que pode ficar com gente, sei lá, por muito tempo e não vai cansar, que adora isso. Tem gente que já cansa mais rápido, enfim. Tem outro tipo de cansaço que aí tu comentou sobre ele já, que é a sobrecarga sensorial. Tipo aquele arcade que a gente foi aqui em Toronto, que tem barulho e luz e tudo acontecendo de tudo que é lado, e gente gritando e correndo e tudo que é jogo. E, o cara sai de lá, tipo, meu Deus, parece que foi 3 horas lá dentro com a cabeça estourando. E isso dá um cansaço também, te cansa muito mais rápido. E aí o que tu comentou ali, que eu falei que tu tinha comentado, é que... Eu anotei aqui a tua fala. Ó. Entretenimento e relaxamento são coisas diferentes. E de fato, são muito diferentes mesmo. E se tu pega, que nem o exemplo que tu deu ali, um filme com explosão, um jogo que tu fica super envolvido, tu acaba tendo uma sobrecarga sensorial. Agora, um grande vilão aqui, a gente falou bastante sobre isso naquele episódio de redes sociais, são justamente as redes sociais. Porque as redes sociais, elas se disfarçam de um cara que não exige muita tua atenção. Tu fica só scrolling ali, olhando as coisas e tal, e é super reativo. Mas, na verdade, ela tá disparando um monte de coisa dentro da tua cabeça, dentro do teu cérebro, que causa esse cansaço por sobrecarga sensorial. Então, esse aí, tu comentou antes, né, que tem alguns cansaços que a gente nem sabe de onde que tá vindo, a gente não consegue identificar. Esse aqui é um deles, com certeza.
Olha, eu sei que tu ainda tem mais 3 aí pra descrever, mas está me parecendo muito aquelas barrinhas de necessidades do The Sims, sabe? Tu tem que suprir todas elas. Uma delas é o sono, aí tem uma de diversão, tem o social, tem a fome. Não lembro os outros, tinha conforto, eu acho, sei lá. Tinha. Me parece muito que é um pouco disso, assim. A gente tem várias barrinhas de cansaço que a gente tem que tentar manter preenchidas, né? E aí tem 2 que me chamaram a atenção ali. Um é esse do social, dessa coisa da gente ficar cansado quando a gente vai em algum evento social, que tem muita gente, a gente cansa de ver gente, aí no dia seguinte a gente quer ficar só um pouco sozinho pra tentar descansar. Que é uma coisa engraçada, né? Porque a gente gosta de ficar com as pessoas, mas a gente também gosta de ficar sozinho. E tem até aquela coisa, né? De pessoas que recarregam essa energia ficando com outras pessoas e pessoas que recarregam essa energia social ficando sozinhas, né? E vice-versa, então isso é bem engraçado. E outra, né, essa sobrecarga, eu acho que às vezes acontece, que talvez seja um exemplo menor, mas que talvez é um jeito mais fácil de perceber. É tipo quando a gente tá numa sala que tem algum barulho, e aí, sei lá, o ar-condicionado tava ligado, e quando ele desliga dá aquele relaxamento no ouvido, assim, tipo, era isso que tava me cansando, assim, tinha alguma coisa que tava te incomodando e tu não sabia o quê. Às vezes é um pouco isso, né? A gente tem um ruído ali que tá batendo o tempo inteiro que a gente nem percebe, e quando a gente se livra dele é que a gente sente, assim, era isso. Então, deve ter muitas coisas na nossa vida que a gente faz o tempo inteiro e a gente não percebe que é isso que tá nos cansando às vezes, né? Não, com certeza, cara. Aquele episódio lá, nossa primeira temporada de rotina, que eu falei que eu ia parar de usar redes sociais depois das 8, sei lá, eu nem lembro que horário que eu defini naquela época, eu acho que era até mais tarde, mas hoje em dia eu não uso mais depois das 5. E, cara, já se vão aí uns 2 anos fazendo isso e eu senti bastante diferença e nunca que eu saberia que faria essa diferença toda. Então, com certeza, tem várias coisas que nos puxam pra baixo e a gente não vê. Agora, essa tua ideia de barrinha do The Sims é engraçado, porque na verdade tu tá muito certo, só que ao contrário. Porque olha só, tu falou assim, parece as barrinhas do The Sims, né? Tipo, social, diversão, fome. Só que ao contrário, né? Porque, tipo assim, tá, fome, tu precisa comer. Só que, se tu comer, tu vai ficar cansado porque tu botou muita comida pra dentro e, entendeu? Ou então, social, tu precisa interagir. Mas aí o cansaço social diz que tu também precisa de pausa. Ou tu falou de diversão. Tu precisa de diversão. Mas a sobrecarga sensorial diz que tu tem que dar uma pausa. Então, assim, tem essas necessidades todas, mas esses tipos de cansaço são basicamente o limite de até onde tu tem que ir, ou que tu pode ir pra suprir essas necessidades. Mas é interessante essa tua analogia. Mas deixa eu completar minha lista com as 3 aqui. O próximo é justamente o cansaço mental, que a gente já tinha comentado, que é aquele monte de pensamento brigando dentro da cabeça, você não sabe nem qual que tu tá escutando. E aí o que tu falou ali é o ideal, que é tirar aquela pausa. Né? E aí tu comentou, às vezes a gente não tem como tirar uma pausa, né? Porque às vezes a gente tem um prazo pra cumprir, ou às vezes o cérebro não deixa mesmo, cara. Às vezes o cérebro não deixa tu tirar uma pausa. E aí a dica que se dá sempre é fazer tarefas mais simples, né? Arrumar a mesa, tirar o pó da estante, sei lá, trocar de música e buscar uma água. Eu faço isso bastante no trabalho, dou aquela caminhadinha. E o bebedouro é longe do meu escritório, então dá o tempo de dar uma desligadinha na cabeça e voltar. Isso ajuda bastante. Agora, os 2 últimos tipos aqui são 2 que eu não teria pensado. Eu acho que se tu me desse 1 hora pra listar tipos de cansaço, eu acho que eu não teria chegado nesses 2 aqui. Um deles é o cansaço situacional. Então, o cansaço situacional ele surge quando a gente faz coisas num horário que não é o preferido do cérebro. Então, assim, eu sempre pesquiso pro Internute final da manhã, horário do almoço ali. Eu normalmente uso meu intervalo de almoço pra pesquisar. Se eu tento pesquisar de noite, é difícil, cara. É muito mais difícil. E eu achei que fosse porque, eu tô em casa, eu tenho mais distrações. Mas não é, porque sempre que eu vou pesquisar, eu desligo tudo. Sabe? Eu acho que eu só me dei essa resposta porque eu não tinha a resposta certa. A resposta certa é justamente o cérebro não tá pronto pra fazer aquilo ali naquele momento. Então, cansaço situacional, achei interessante. E o último é o cansaço emocional, que esse aqui a gente até escuta falar bastante, mas eu não tinha feito muita ligação forte, assim. Que é quando tu ajuda todo mundo que tá ao teu redor e tu não se ajuda. E a gente vê muito aquela analogia de que, como é que é? Uma jarra vazia não consegue abastecer ninguém, sei lá, então não dá toda a tua água pra tu, sei lá, não sei. Destruir a analogia aí. Mas, tipo, tu precisa se ajudar antes pra poder ajudar os outros, né? E no site onde eu achei isso, que vai estar aqui na descrição, obviamente, essa lista... Aliás, essa lista veio de alguns sites, mas em um deles dizia que esse tipo de cansaço emocional é muito comum entre os pacientes. É um site de uma clínica psiquiatra. E que era muito comum entre os pacientes. E eu acho interessante que é comum. Talvez interessante não seja a palavra, mas enfim, eu acho curioso que seja comum.
Porque justamente o motivo pelo qual ele é tão comum é porque é difícil de perceber. Tu tá ajudando todo mundo e tu tá se sentindo cansado. E pensa, cara, mas eu não tô me doando tanto no trabalho, eu não tô fazendo exercício. De onde que tá vindo esse cansaço todo? Talvez seja justamente de tu tá ajudando todo mundo que tá ao teu redor, sabe? Esse emocional é interessantíssimo, né? Ele é bem difícil de identificar, porque tu tá fazendo algo que tá te dando prazer, né? Se tu tá se sentindo bem em ajudar os outros que estão ao teu redor, então tu tem um certo relaxamento, ou um sentimento que talvez não é relaxamento, mas um prazer mesmo, assim, uma coisa que é boa ali, um sentimento bom, mas que tá te deixando cansado lá na ponta, e tu não tá nem percebendo, aí tu começa a talvez buscar o que tá te cansando, e aí tu sempre vai apontar pra outras coisas antes disso que te dá prazer, sabe? É uma coisa meio lógica, assim, que o cérebro vai tentar evitar aquilo que tá dando prazer pra ele. Mas cai quase naquela máxima, né? Aquele clichê de se tu não se ama, como é que tu vai amar os outros, né? Isso. Então, enfim. E o situacional é aquela que eu falei bem no começo, né? O cérebro, ele é um bicho de hábitos, assim. A gente não quer pensar. A gente quer fazer exatamente o que a gente já sabe, tá previsto, cara. Não inventa coisa. Saiu da rotina, é caos. Meu Deus, o cara fez um negócio, é fora de hora. Não é essa hora que a gente faz isso, agora como é que faz? Eu não sei mais fazer. Começa a pensar tudo de novo. Não, tu sabe, calma. É exatamente o que tu sempre fez, só tá fazendo uma hora antes. Mas o cérebro odeia isso. Porque tu quebrou o hábito dele de fazer isso, sabe? É tipo tentar dormir às 3 da tarde. Se é uma coisa que tu não é acostumado. Assim, não vou dormir agora, não é hora de dormir. Sendo que em outros dias tu tá tão habituado a dormir, sei lá, às 10 da noite, que talvez tu não esteja cansado, mas tu vai pegar no sono, porque o teu cérebro já tá prevendo que tu tem que dormir às 10 horas. Então isso é muito curioso, né? Como esses tipos de cansaço diferentes nos afetam e como o cérebro interpreta cada um deles. É muito curioso essa relação toda, né? Como o cansaço, que parece ser uma coisa tão trivial. Esse teu comentário aí do corpo dormir, mesmo que não esteja com sono só porque tá na hora certa, só serve pra quem tem higiene do sono muito bem feita. Inclusive, ouvinte, se não é teu caso, vai atrás, porque vale a pena, muda tudo. Cara, desde que eu botei esse negócio de dormir todo dia às 10, minha vida mudou, tipo aqueles caras de produto, né, comercial na TV. Mas é verdade, nossa, muda tudo. E sim, é exatamente isso. Mas tá, Peter, vamos falar de como é que se combate, então, o cansaço. E aí é interessante, porque aí eu queria trazer aqui meio que pra amarrar aqui o episódio, pra fechar. Como é que a gente combate, né? Tá se sentindo cansado. Agora a gente já sabe que existem vários tipos, talvez a gente consiga identificar ele com mais facilidade. O que eu faço pra combater? Não tem como. Aí é que é legal. Daí ficamos por aí. Porque assim, ó, pra combater o cansaço, a única coisa que tu pode fazer eficientemente é descansar. Não tem outra coisa. E aí eu achei umas diquinhas, cara. Umas diquinhas assim, não, mas tu tá cansado, tu pode olhar pra cima por 15 segundos, porque o teu cérebro relaciona olhar pra cima como tá acordado e olhar pra baixo como dormir e tal. Aí eu tentei, assim, e senti alguma coisinha, assim, mas eu acho que é muito mais placebo. Eu vou deixar o linkzinho aqui pra quem tiver interesse, porque é interessante a fala do cara. Mas não tem, cara, se tá cansado tem que descansar. Agora, assim, no longo prazo tem várias coisas que tu pode fazer pra combater. Uma coisa que eu escrevi aqui, que eu concordo plenamente, é que cansaço não se combate, se evita. Então assim, tá cansado, descansa, porém, se tu quer ficar menos cansado no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo que seja, mas tipo, não agora, assim, mas essa semana eu quero estar menos cansado, toma atitudes que vão te deixar menos cansado. E é meio que a única coisa que dá pra fazer, assim. Eu não sei se tu tem algum truque que tu usa quando tu tá cansado. Não vem me dizer tomar café, porque tá, esse aí, ok, tomar café dá uma injeção de adrenalina, beleza, mas aí tu tá combatendo sono, não cansaço. Pode estar alerta e cansado, a gente já falou sobre isso. Então não sei se tu tem alguma ideia, e eu concordo comigo que tá descansado, descansa e era isso. Calma, cara, eu não falei nada, tu já me agrediu aqui. É que eu sei que tu é o cara do café. Mas eu vou falar do café, sim. Ah, meu, não. Não, mas eu vou falar justamente que isso é um mito que a gente se coloca, né? A gente, eu tô cansado, então vou tomar um café, vou tomar um energético, qualquer coisa que seja, pra me dar mais disposição e continuar o que eu tô fazendo. Só que isso não tá te descansando, tá fazendo justamente o oposto. Tá puxando energia de algum outro lugar do teu corpo, de alguma química que seja, pra te fazer durar mais algumas horas, mas tu vai ficar mais cansado ainda depois, sabe? Quanto mais tu subir essa curva de ficar produtivo e gastar mais energia, no final o tombo vai ser maior, sabe? Então, assim, isso só vai te cansar mais, ele vai te dar essa ilusão, que é óbvio que ajuda, às vezes a gente precisa, de fato, ficar acordado e atento por um período um pouco mais longo, e a gente toma um café, toma um energético, faz alguma coisa desse sentido,
Mas tenha em mente que isso só tá te cansando mais. Só se prepare para se sentir mais cansado depois. Tanto que isso é uma coisa comum com pessoas que percebem que estão viciadas em café, que elas precisam parar de tomar café, o que parece algo muito simples, mas a cafeína vicia de fato para algumas pessoas, e quando tu corta, faz esse cold turkey, assim, de simplesmente parar de tomar café, tu começa a se sentir muito mais cansado e com dor de cabeça, e o cérebro fica desesperado, porque ele não sabe mais se sentir ativo sem aquilo, então tu precisa começar um processo totalmente novo de aprender a descansar para gerar essa energia que tu precisava, que era o café que estava te puxando. Então, enfim, tudo isso para dizer que o café energético é quase que um mito na hora de falar de descansar e de produzir mais, né? Mas acho que o que tu falou é bem interessante, assim, tu tá cansado, cara, não tem o que fazer, tu precisa descansar, não tem o que inventar, não tem solução mágica, não tem um aplicativo que tu vai baixar e em 2 cliques ele vai te deixar descansado. Não, meu, tu não é uma máquina que tu só reinicia e tá resolvido. Tu precisa descansar. E ponto. Agora, o que tu pode fazer é prevenir o cansaço, porque tu sabe que vai ficar cansado. Todos os dias tu fica cansado, porque é parte do processo de estar vivo é se sentir cansado. Então, tu vai gastar energia, tu vai cansar e tu precisa descansar e produzir mais energia e continuar o ciclo. E aí tem justamente assim, tu tem que prevenir, tu sabe que tu vai ficar cansado, então faz essas coisas de longo prazo pra te ajudar. Tu já listou algumas ali, né? Praticar atividade física, se alimentar melhor, evitar coisas que te cansam. Tu citou ali o exemplo de redes sociais. Hoje, tanto iOS quanto Android, né, já tem essas funcionalidades de bloquear alguns aplicativos depois de um certo horário. Então tu pode colocar isso como padrão no teu celular, de que depois das 8 redes sociais não me notificam mais de nada. E aí tu não vai nem perceber que não tá usando. Então, enfim, tem algumas coisas simples que tu pode fazer. Também coisas até mais complexas que tu pode fazer. Sei lá, incluir meditação na tua rotina. Talvez seja algo que te ajude, sabe? Testa coisas novas. Isso é uma coisa que eu li há um tempão atrás. Não era sobre descansar, mas eu acho que se encaixa aqui. Que era sobre justamente esse papel da meditação, principalmente a meditação que vem a partir das religiões, né? E aí pode ser a meditação mais tradicional que a gente imagina, né? Que é sentar no chão e se concentrar em alguma coisa. Mas também pode ser a meditação que vem lá de rezar alguma coisa, ou fazer um terço, qualquer coisa assim, que vem de outras religiões, que te dão esse senso de paz, que no fundo é um pouco de relaxamento, né? Era um momento que tu parava o teu dia para se concentrar em algum mantra específico que te dava esse relaxamento. Hoje a gente não faz isso, assim. Ou muitas pessoas deixam de fazer isso, ou deixam de fazer coisas similares. Então, enfim, talvez a melhor prevenção seja colocar o relaxamento na rotina. Agora, como? Sei lá, cara, se vira, tu vai cansar pra descobrir isso, porque cada um cansa de um jeito diferente. Pois é, cara, é que aí é que tá o problema. A gente coloca essas pausas na rotina, só que a gente coloca errado, né? Tipo, por exemplo, eu paro ao meio-dia e aí eu vou almoçar, e é o momento que eu vou parar. Não, cara, eu não paro, eu nunca paro. Ou eu tô editando na internet, eu tô pesquisando, eu tô assistindo algum vídeo, eu tô assistindo um seriado novo. Às vezes, vez que outra eu coloco um seriado que eu já vi, não presto muita atenção, mas mesmo assim eu tô com alguém aqui no meu fone, blá 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 blá, no seriado ali. Então, assim, a gente até coloca essas pausas e a gente se diz, coloquei, viu? Descansei 1 hora. Não, cara, tu não descansou. Aí é que tá, né? Tem que ter essa honestidade e dizer, tá, de repente isso aqui não tá funcionando tão bem. Pois é, eu acho que isso que é o mais difícil, sabe? E que também, de novo, varia de pessoa pra pessoa. Mas relaxar é muito diferente pra cada um. E simplesmente uma pausa. Mas eu faço uma pausa pro almoço. Tá, mas pausa não é descansar, não é a mesma coisa. Assim como que a gente falou que ir no cinema não é a mesma coisa, jogar videogame não é a mesma coisa. Talvez pra ti, pro tipo de jogo que tu joga, pro tipo de trabalho que tu tem, o videogame dá justamente o sentido oposto daquilo que tu tava fazendo e vai te relaxar de fato. Pra outras pessoas, não. Sei lá, se tu trabalha na frente da tela de um computador o dia inteiro, chegar em casa e fazer uma pesquisa pro Inturnute, tu tá fazendo o mesmo processo produtivo que tu faz no trabalho, então tu vai continuar cansando mais, isso não vai te relaxar, sabe? É difícil, tu vai ter que cansar um pouquinho nesse trabalho, mas vai ter que achar a tua forma de relaxar, né? Não, perfeito. Agora, antes de puxar a conclusão, deixa eu te dar uma solução de bem mais curto prazo, então, que eu experimentei essa semana. Eu acho que eu comentei contigo na segunda, a gente já tá aqui no final de semana, eu fiz a semana inteira e funcionou. Eu ia fazer só na segunda, mas deu certo. Eu desliguei todas as distrações, cara. Eu tenho alguns sistemas que eu me permito distrair. Então, por exemplo, cada vez que eu termino um e-mail muito grande, eu me dou 5 minutos numa outra tab lá, sei lá, fazendo alguma outra coisa. E eu falei, não, cara, não vai ter nenhuma, entendeu? A única coisa que eu vou fazer de manhã é jogar o joguinho do New York Times lá, que eu fico, sei lá, uns 10 minutos.
lá pelas 10. Eu já botei, ó, da 10 pra frente. Fora isso, eu não vou fazer nada que não seja trabalho até as 2. Eu botei esse prazo aí. Aí o cara que tá ouvindo, ele fala, até as 2, mas tu trabalha até as 5. Tá, mas ninguém rende 100% do tempo, vamos lá. Mas o meu desafio pra mim mesmo era esse. Eu vou render 100% do tempo e seguinte, se eu não estiver conseguindo render, não tem problema. Eu vou olhar pra parede e vou ficar paradinho ali, descansando a cabeça uns 5 minutinhos. Ou que nem eu falei antes, eu vou buscar água, eu vou dar uma volta no prédio e tal. E aí eu fiz isso, cara. Eu tenho várias tabs abertas lá no... Fechei todas e não abri até as 2 da tarde. E é uma coisa linda, Peter. Porque assim, ó, cara, o número de e-mails despenca, vai tudo... Nossa, as coisas fluem muito mais rápido. Porque essas mini pausinhas que a gente se dá pra olhar, sei lá, a rede social e tal, a gente se convence que não tá fazendo muita diferença. Só que aí quando tu tira todas de uma vez só, tu vê uma diferença gritante. E eu cheguei no fim do dia tendo rendido muito e me sentindo muito menos cansado do que eu normalmente me sinto. E aí, o motivo disso, a gente já falou bastante sobre isso naquele episódio de multitasking, é que o ato de ir descansar, entre aspas, com rede social e voltar pro trabalho, sei lá, 10, 20, 30 vezes no dia, te cansa tanto quanto o trabalho em si, então tu tá te cansando em dobro. Se tu focar só naquilo ali que tu tem que fazer, tu consegue terminar tudo e se sente muito menos cansado. Então, assim, é uma estratégia que parece bem fácil de aplicar, não é tanto. No começo da manhã, meu cérebro várias vezes falava, e acho que foi isso que eu comentei contigo, ele falava assim, tu terminou um negócio gigante aqui, ó, vai ali no YouTube 5 minutinhos, meu. E aí eu falava, não, cara. Então no começo é meio difícil, assim, mas depois que pega no tranco, vale bastante a pena. E é bem curto prazo, assim, coloca em prática e hoje tu já vai se sentir menos cansado no fim do dia. Só não é tão simples quanto parece, mas vale a pena. Isso é bem interessante, assim, eu já li relatos de pessoas, isso não no trabalho, né? Eu não sei se os computadores têm isso, né? Eu sei que macOS tem isso, eu não sei se o Windows tem, mas no iOS e no Android tem aquela função do screen time, né? Uhum. Ele vai registrando quanto tempo de tela tu gasta em cada um dos aplicativos, e acho que no final da semana ele te dá um pop-upzinho ali, dizendo, olha, esse aqui é o resumo da tua semana. E muita gente no começo se assustava, assim, porque não sabia, achava que, tipo, cara, não usa redes sociais nunca, cara. No máximo, quando vem uma notificação, eu abro ali, já fecho. E o cara abria no final da semana e ele via que tinha, sei lá, 40 horas de uso do Instagram, coisa assim. E nem percebia, porque justamente isso, o cara realmente não percebia, assim, porque ele clicava na notificação, a rede social é justamente feita pra te ficar ali dentro dela. Tá, tu abriu a notificação, rolou alguns posts, clicou num, curtiu o outro, mandou uma mensagem, quando tu viu, tu gastou muito tempo. E ele é muito picado, né? Porque não é que tu abriu o Instagram e ficou 40 horas direto usando. Foi assim, 5 minutinhos de manhã, 20 de tarde, mais um pouquinho de noite, no outro dia foi um pouquinho mais, depois outra hora, depois outra hora. Acumulou isso ao longo da semana. E a gente faz isso pra outras coisas também, né? Outras coisinhas ao longo da semana. Que é bem esse exemplo que tu falou aí do trabalho, sabe? É 5 minutinhos só que eu vou ver aqui um outro videozinho. Agora é mais 5 minutinhos que eu vou fazer uma outra coisa aqui do lado. Se tu somasse tudo isso, se tivesse como monitorar, que nem o celular faz pros aplicativos, talvez tu fosse se assustar também. Perfeito, agora tu já sabe o que eu vou dizer, né? Tô cansado dessa conversa, vamos pra conclusão. Meu Deus, vamos lá. Eu cansei só com essa frase. Peter, será que é só cansaço, meu? Não, agora é cena mesmo, né? Olha, eu vou concluir com uma provocação. Que eu acho que não, porque ok, realmente a gente tá cansado, e aí tu listou aí 7 tipos de cansaço, né, pra teoria que tu trouxe, mas tu comentou ali que existem outras formas de dividir isso, né? E a gente consegue mapear elas, a gente consegue entender que nos cansou, mas a gente consegue entender o que nos cansou. Então não é só cansaço, alguma coisa nos levou pra esse resultado, tem uma coisa que vem antes disso. E a tua introdução foi justamente em falar que, tipo, às vezes a gente coloca como desculpa que a gente tá cansado. Tá, então é isso aí, a resposta não é só cansaço. É o que me cansou. Por que eu tô dizendo que eu tô cansado? Tem que dar esse passo além pra mapear, vou usar uma palavra bonita, e entender o que tá nos cansando, ver o que a gente pode fazer pra da próxima vez não ficar cansado. Porque a gente também falou que não tem milagre pra deixar de ficar cansado agora. Então, vai lá, descansa, relaxa, dá teu tempo, realmente dá o tempo pra descansar, porque tu precisa, mas tu precisa prevenir pra da próxima vez não ficar tão cansado. Então é muito uma questão de dar consciência pra essa coisa que se chama cansaço
E essa é uma conclusão já de vários episódios, acho que é até uma conclusão que fazia tempo que a gente não trazia aqui, mas que já foi de vários episódios, que é simplesmente ter noção do tema, entender o que é o cansaço, já te ajuda a não ficar menos cansado, mas em saber o que tu pode fazer para no futuro não estar tão cansado e não ser só o cansaço. Não, perfeito, cara. Ótimo que tu deu um passo pra trás aqui, porque a gente realmente focou numa parte um pouco menor da resposta. Mas sim, cara, de repente não é só cansaço. E aí a tua dica é muito válida de vai ver onde é que tá, porque na maioria dos casos é simplesmente ir ver onde é que tá e fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, vale dizer, um quase disclaimer aqui no final do episódio, se tu não achar o motivo e tu tá realmente cansado, ajuda médica é sempre bem-vindo, né? Existem várias outras possíveis fontes de cansaço que a gente não citou aqui porque não cabe a gente também discutir, mas que são muito mais sérias, assim, ou tanto físicas quanto psicológicas. Uma distinção muito bacana que eu achei, que responde se é só cansaço ou se é alguma coisa a mais, e é muito simplificada, é uma distinção de uma linha, mas eu achei legal, que diz que pessoas que estão só cansadas, no sentido da palavra mesmo, já fiz muita coisa, estou cansado, têm vontade de fazer as coisas, mas não têm energia. E pessoas com algum outro quadro aí, não tem nem vontade de fazer as coisas, né? Então, se esse for o caso, de repente já vale procurar uma ajuda médica de cara. Agora, se realmente tá com vontade de fazer as coisas, mas não tá conseguindo, vai atrás, ver de onde que tá vindo esse cansaço. A gente deu várias dicas aqui, talvez elas funcionem, talvez elas abram uma pesquisa para outras dicas que aí sim vão funcionar. De qualquer forma, tá bom, valeu. Perfeito. Vou até copiar a tua piada aqui e dizer que tô cansado desse episódio. Valeu. Olá, ouvinte! Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.